Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Estamos no dia 30 e hoje vamos meditar Êxodo 6 a 7, Levítico 5 e o Salmo 47. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bip. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora verás o que vou fazer ao Faraó. Por causa desta mão poderosa, ele os deixará ir. Por causa desta mão poderosa, ele os expulsará da sua terra. Renovação da vocação de Moisés. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus poderoso, mas não lhes dei a conhecer meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de sua migração, lá onde viveram como migrantes. Eu ouvi também o gemido dos israelitas, que os egípcios escravizaram, e lembrei-me da minha aliança. Dize, portanto, aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu vos farei sair dos trabalhos forçados dos egípcios e vos libertarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido, com grandes julgamentos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Assim sabereis que eu, o Senhor, sou o vosso Deus, que vos fiz sair dos trabalhos forçados dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que, com mão levantada, jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que vos darei em posse, eu, o Senhor. Assim falou Moisés aos israelitas, mas eles não o escutaram, por causa de seu desânimo e da dura escravidão. O Senhor disse então a Moisés: Vai falar com o Faraó, rei do Egito, para que deixe ir os israelitas da terra dele. Moisés objetou diante do Senhor: Se nem os israelitas me escutam, como me atenderá o Faraó, a mim que sou um homem de lábios incircuncisos? Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens a respeito dos israelitas e do Faraó, rei do Egito, para que fizessem sair os israelitas da terra do Egito. Genealogia de Moisés e Arão. Estes são os chefes das casas patriarcais, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. São esses os clãs de Ruben. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho de uma cananeia. São esses os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi e suas linhagens: Gerson, Caate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson: Lobine e Semei, segundo seus clãs. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Oziel. Caate viveu 133 anos. Filhos de Merari: Moole e Muzi. São esses os clãs dos levitas, segundo as suas linhagens. Anrã tomou por mulher a Jocabede, sua tia, da qual lhe nasceram Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Filhos de Isaar: Coré, Nefeg e Zecre. Filhos de Oziel: Misael, Elisafã e Setri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré: Azir, Eucana e Abiasaf. São esses os clãs coreitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, que lhe deu Finéias. São esses os chefes das casas patriarcais dos levitas, segundo seus clãs. Estes são Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: Fazei os israelitas saírem do Egito na ordem de seus exércitos. Foram eles que falaram ao Faraó, rei do Egito, com o intuito de fazer sair os israelitas do Egito. São esses Moisés e Arão.
A missão de Moisés confirmada. No dia em que falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, fala ao faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu diante do Senhor: Eu sou um homem de lábios incircuncisos. Como, pois, o faraó me ouvirá? Mais uma vez, Deus revela seu nome a Moisés. Com isso, o Senhor quer recordar a aliança com os patriarcas e mostrar a sua providência a Moisés, que ainda está com medo de assumir a própria vocação. No fim das contas, o texto enfatiza a primazia de Deus sobre a história humana. Ele estabeleceu uma aliança conosco e dela não se esquece jamais. Aqui aparece pela primeira vez o termo-chave da história da salvação: redenção. Deus mostra que age o tempo todo para fazer cumprir os seus desígnios salvíficos. Nós apenas precisamos cooperar. Êxodo capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Olha, eu te constituirei Deus para o faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu contarás tudo o que eu te ordenar, e teu irmão Arão falará ao faraó, para que deixe ir os israelitas da terra dele. Quanto a mim, farei obstinar-se o coração do faraó, e multiplicarei os meus sinais e meus prodígios na terra do Egito. Mas o faraó não vos dará ouvido, e eu farei cair minha mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes julgamentos, derrotando os egípcios. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão contra o Egito, e fizer sair os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar ao faraó. Moisés, Arão e os magos do Egito. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando o faraó vos pedir um prodígio para vos legitimar, dirás a Arão: Pega teu cajado e joga-o diante do faraó, e o cajado se transformará em serpente. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó, fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o cajado diante do faraó e de seus ministros, e o cajado transformou-se em serpente. Mas o faraó convocou os sábios e os feiticeiros, e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo por meio de seus encantamentos. Cada qual jogou um cajado, que se transformava em serpente. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. Apesar disso, o coração do faraó se obstinou, e ele não lhes deu ouvido, bem como o Senhor o havia dito. As águas transformadas em sangue. Primeiro sinal. O Senhor disse a Moisés: O coração do faraó se endureceu, e ele se recusou a deixar o povo ir. Vai ao faraó amanhã cedo. Quando ele sair para a água, estarás à sua espera à beira do rio Nilo, levando na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti com esta mensagem: Deixa meu povo ir para servir-me no deserto, mas até agora não me escutaste. Assim fala o Senhor: Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Eu, com o cajado que tenho na mão, golpearei as águas do rio Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes no rio morrerão, e o rio cheirará tão mal que os egípcios sentirão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão:
toma teu cajado na mão e estende-o sobre as águas do Egito, sobre os canais, os rios, os pântanos e todos os seus reservatórios de água, e eles se transformarão em sangue. Haverá sangue por todo o Egito, até mesmo nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Erguendo o cajado, Arão golpeou as águas do rio Nilo à vista do faraó e dos seus servos, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Morreram os peixes que havia no rio, e este ficou cheirando mal, de modo que os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue em toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração do faraó se obstinou. Ele não deu ouvido, exatamente como o Senhor havia dito. O faraó retornou à sua casa sem se preocupar com o acontecido, e todos os egípcios se puseram a cavar nas margens do rio à procura de água potável, pois das águas do rio não podiam beber. Praga das rãs, segundo sinal. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor golpeara o rio Nilo. Então o Senhor disse a Moisés: vai até o faraó e dize-lhe: assim fala o Senhor, deixa ir o meu povo para servir-me. Se te recusares a deixá-lo ir, vou infestar de rãs todo o teu território. O rio fervilhará de rãs subindo e entrando em tua casa, no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, nas casas dos teus servos e no meio do teu povo, e até nos teus fornos e amassadeiras. As rãs vão subir sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. Chama a atenção a dureza de coração do faraó. O biblista Schuckel, da Bíblia do Peregrino, explica: dada a atitude e os hábitos do faraó, a ação punitiva do Senhor o enrijece, o impele a reforçar a própria resistência. Deus inclui essa reação no processo total e, nesse sentido, a provoca. Esse endurecimento de coração, nós temos que entender, pode acontecer conosco também quando resistimos à vontade de Deus. Trata-se do verdadeiro pecado contra o Espírito Santo, uma vontade obstinada no mal que resiste a qualquer gesto do Senhor. Por isso, não tem perdão. O diabo agiu assim com a sua resolução: não servirei. Casos especiais. Levítico 5. Se alguém pecar porque, intimado a dar testemunho do que viu ou ficou sabendo, não o revelou, incorre em culpa. Se alguém, sem se dar conta, tocar em algo impuro, um cadáver de animal selvagem impuro, de animal doméstico impuro ou de animal rasteiro impuro, torna-se impuro e culpado. Se, sem dar-se conta, tocar em algo impuro que venha do ser humano, qualquer coisa que torna impuro e depois tomar conhecimento, torna-se culpado. Se alguém, na conversa, jurar que fará algo de mal ou de bem, tudo o que ao jurar alguém fala sem se dar conta, mas se depois tomar conhecimento, ficará culpado por isso. Aquele que se tornar culpado de uma dessas coisas, confessará em que pecou e, com oferta pela culpa do pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea do rebanho, ovelha ou cabra, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Caso de indigência. Se alguém não tiver recursos para uma ovelha, trará ao Senhor uma oferta pela culpa do pecado que cometeu: 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que primeiro apresentará o da oferta pelo pecado, destroncando-lhe a cabeça, sem separá-la do pescoço.
com o sangue da oferta pelo pecado aspergirá a parede do altar, e o restante do sangue escorrerá ao pé do altar. É oferta pelo pecado. Do outro lado, ele fará um holocausto segundo a norma. Assim o sacerdote fará por essa pessoa a expiação do pecado que cometeu, e ela será perdoada. Se alguém não tiver recursos para as 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado que cometeu 4 litros de farinha fina. Não deitará azeite nem porá incenso em cima, porque é oferta pelo pecado. Ele o levará ao sacerdote, e este pegará uma mão cheia como porção memorial e a queimará no altar sobre as ofertas queimadas para o Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará por essa pessoa a expiação do pecado que cometeu em qualquer um desses casos, e ela será perdoada. Como nas oblações, o restante será do sacerdote. Sacrifícios pela culpa. O Senhor falou a Moisés: se alguém cometer uma ofensa sem intenção e pecar em relação às coisas consagradas ao Senhor, levará ao Senhor como oferta pela culpa um carneiro do rebanho, sem defeito, de acordo com a avaliação em ciclos de prata, ciclos do santuário, para oferta pela culpa. Quanto àquilo em que falou com as coisas santas, o restituirá com o acréscimo de 1/5, entregando-o ao sacerdote. O sacerdote fará por essa pessoa a expiação com o carneiro da oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar porque fez sem o saber qualquer coisa que o Senhor proibiu, será culpado e carregará o seu delito. Ele trará ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro de seu rebanho, sem defeito, de acordo com a avaliação. O sacerdote fará por essa pessoa a expiação pelo erro que cometeu, sem intenção e sem o saber, e ela será perdoada. É oferta pela culpa, porque a pessoa se tinha tornado culpada diante do Senhor. O Senhor falou a Moisés: se alguém pecar e cometer uma ofensa contra o Senhor, enganando seu compatriota em matéria de depósito ou penhor, ou por roubo ou extorsão contra seu compatriota, ou se encontrar algo que foi perdido e mentir a respeito, ou se jurar falso quanto a algum pecado que cometeu, se assim pecar e se tornar culpado, deverá restituir o objeto que roubou, ou que extorquiu, ou que lhe foi confiado em depósito, ou que alguém perdeu e ele encontrou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Ele restituirá o valor total, com acréscimo de 1/5, e entregará isso ao proprietário no dia da oferta pela culpa. Como oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, de acordo com a avaliação. E o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado de qualquer ação pela qual tenha incorrido em culpa. O texto de Levítico já apresenta uma prefiguração do sacramento da penitência. Antes do sacrifício expiatório, deve-se confessar a própria transgressão. Cristo, como sumo sacerdote, instituiu esse sacramento para nos libertar dos nossos pecados e vícios, e deu poder aos sacerdotes para perdoar qualquer pecador. A confissão, para ser válida, deve ser feita com arrependimento, integridade e firme propósito de emenda de todos os pecados graves cometidos. Depois da confissão, pode-se receber o sacrifício eucarístico. Peçamos a Deus, com o Salmo 47, a graça de sempre permanecer na sua comunhão. Salmo 47. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com um canto jubiloso, pois o Senhor, o Altíssimo, a ele se deve o temor, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele sujeitou a nós, os povos, pôs as nações sob nossos pés, escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem ele ama. Deus sobe por entre aclamações, o Senhor ao som do chofar. Cantai salmos a Deus, cantai, cantai ao nosso Rei, cantai. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai-lhe salmos com arte. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado no seu trono santo. Os príncipes dos povos se reuniram com o povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os escudos da terra, ele é imensamente excelso.
próximo episódio vamos ler Êxodo 8, Levítico 6 e o Salmo 48. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.